Olá, galerinha aí do oitavo ano. Nós estamos caminhando agora para a nossa segunda semana de correção das nossas atividades, né? E essa atividade dessa semana, ela traz um conteúdo que nós trabalhamos também, que é a geopolítica, né? Então, ela traz um pouquinho das relações aí, né, entre as Américas, da relação com a África também, né, dos continentes em si, e traz um pouquinho para nós, né, o conceito de geopolítica. Então, vamos à resolução das atividades aí. As atividades elas começam aí, né, com a charge, com a imagem do Tio Sam, né, que é um personagem lá dos Estados Unidos que foi criado lá na Segunda Guerra, né, era um dono, né, um empresário lá que fabricava alimentos e foi apelidado assim pelos soldados, né. Nessa charge aí ele está fazendo guarda sobre o continente americano com um bastão escrito Doutrina Monroe. Então, assim, relembrando mais uma vez essa questão da geopolítica, né? Lembra que eu falei para vocês que a geopolítica ela está relacionada à disputa de territórios, à conquista de territórios, né? A relação entre os países. E aí mostra muito bem, né? Um homem querendo todo o continente só para ele. Isso tem a ver com geopolítica, ok? Então, vamos aí na pergunta número um. O que é geopolítica? Explique com base em eventos históricos. Eventos históricos, para falar de geopolítica, nós temos de sobra, né? Vocês fizeram algumas atividades aí relacionadas ao petróleo, que também é um elemento aí, né, da geopolítica, né, que retrata a geopolítica também, essa relação, essa disputa. Mas a geopolítica, ela pode ser definida como um conjunto de ideias e práticas realizadas no contexto de poder, geralmente envolvendo os estados nacionais, no sentido de promover a administração e o controle dos seus territórios. A geopolítica, não sei se vocês lembram, mas ela se originou sobre as táticas dos estados, né? Eles tinham uma tática lá para aumentar o controle e o seu território nacional e proteger também as suas fronteiras, né? Para não perder território, porque naquela era, né? Naquela época tinha uma disputa de territórios muito grande, né? A gente tem aqui o nosso, como o exemplo aqui, o Tratado de Tordesilhas, né, que dividiu a América do Sul aí em duas partes, a serem exploradas aí, respectivamente, por Portugal e Espanha, né? Então, isso é geopolítica. Então, para defender o seu território e para ampliar também, né, a geopolítica começou ali que ela tomou forma, né? Então, como que vocês vão colocar aí? Pode colocar assim, a geopolítica pode ser definida como conjunto de ideias e práticas envolvendo, envolvendo a administração de territórios, ok? Número 2. Qual seria atualmente o comportamento da geopolítica brasileira? Então vamos lá. A geopolítica brasileira ela se comporta da seguinte forma: ela se baseia na cooperação e no estabelecimento de parcerias que oferecem vantagens comerciais ao país. Ela visa vantagem, né? A política externa brasileira ela não pretende impor seus interesses por meio da força e também não aceita coação ou pressão por parte de qualquer outro país ou organização internacional, né? Ela fica na dela, né? Não busca ser de extrema, né? Mas também coopera muito com os países para assim buscar parcerias, né? Vocês podem colocar assim: a geopolítica brasileira se baseia na cooperação e parcerias que ofereçam vantagens comerciais ao país, ok? Ponto, né? Principalmente na questão importação, exportação, né? A geopolítica brasileira, ela visa isso, né? Visa alavancar, fazer o Brasil crescer de alguma forma, né? Então, para isso, ela coopera com os outros países visando apoio em troca, né? Parcerias em troca. A questão 3. Quais países integram o Mercosul? Qual é a posição do Brasil nesse bloco? O que é Mercosul? É um bloco econômico, né? Nós estudamos um pouquinho sobre os blocos econômicos, né? Que são alianças aí feitas, criadas entre os países aí, visando várias coisas, mas principalmente, né? Crescerem economicamente entre si. Né? Eles criam alianças para se proteger e buscar principalmente um aumento na economia, um fortalecimento da sua economia, né? De que forma eles fazem isso, né? Fechando produtos, se um produto importava, né? De outro país passa a buscar, a comprar daquele país pertinente, né, que faz parte lá daquele bloco econômico. E dentre várias outras coisas também. Facilitação, né, em alguns casos aí, nas migrações, né? E por aí vai. Então, na 3, resumidamente, os países membros do Mercosul são os membros efetivos, né? Argentina, vai anotando aí. Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela, tá?
Esses aí são os membros da Mercosul, os membros efetivos. Nós temos também alguns membros associados, tá? Se vocês quiserem anotar aí, mas não é preciso. Mas os membros associados são Bolívia, Chile, Peru, Colômbia, Equador, Guiana e Suriname. E, além disso, nós temos também membros observadores, né, que é aqueles que não estão dentro, mas ficam ali observando, né, visando uma oportunidade também de poder participar, que são México e a Nova Zelândia, ok? E respondendo a segunda pergunta aí, o Mercosul é grande expoente brasileiro no cenário internacional, né, nas relações econômicas e até mesmo políticas, né? Ele possibilita uma maior estrutura, né, no status aí de bloco econômico, ok? Então, ele fortalece muito, sim, o Brasil, né, nas relações aí internacional. É bom o Brasil fazer parte de um bloco econômico, né, e de um bloco econômico forte como a Mercosul, ok? Na questão 5, destaque quais eram os principais objetivos dos Estados Unidos com a formação da ALCA e explique por que a desvantagem dessa formação desse bloco para os países latino-americanos. Então, a ALCA nós não estudamos, né, mas é um bloco também, um bloco econômico, cujo principal objetivo foi representar a integração econômica e comercial das Américas, sendo considerada, assim, totalmente mentirosa, pois acabou sendo relacionada, na verdade, com um lobo na pele de um cordeiro, uma vez que seria uma coisa muito ruim anteriormente apresentada. Como algo bom, isso se deve ao fato da impossibilidade da integração entre economias totalmente desiguais. O real objetivo por parte dos Estados Unidos seria a imposição da lei do mais forte, né, em que alcançariam a subordinação total e definitiva, entregando recursos naturais e monetários à potência americana. Né? Então, como eles eram a superpotência, né, o país mais imponente da América, ele queria fazer daquilo uma imposição, né? Ele queria empregar a lei do mais forte, né, e alcançar aí uma subordinação dos outros países, uma alienação dos outros países, uma exploração, né, dita dos outros países. Mas como que vocês vão colocar isso daí? Pode colocar assim: o principal objetivo foi representar a integração econômica e comercial das Américas. Porém, o fez de forma mentirosa, buscando empregar a lei do mais forte e atingir a subordinação dos países menores, né? Menores eu digo assim, economicamente, tá? Número 6. Em 1823, o presidente norte-americano James Monroe anunciou uma doutrina, Declaração de Princípios Políticos em relação ao continente americano, que ficou conhecido pelo slogan A América para os Americanos. Explique como foi essa doutrina e qual foi o significado geopolítico. Então, foi um conteúdo que a gente não trabalhou também, né? Então, eu creio que para responder aí vocês tiveram que dar uma pesquisada. Mas esse presidente, né, ele criou aí essa doutrina lá em 1823, com esse lema, né, América para os Americanos, com a intenção de afastar a presença de capitais e de produtos europeus, né, especialmente ingleses, dos países americanos recém-independentes, né, já com medo de quê? De perder território. Né? Eles queriam conquistar, não perder. Isso representa o primeiro passo dos Estados Unidos para controlar as nações do continente americano, ok? Como que vão colocar isso daí? A intenção, pode colocar assim, a intenção era afastar a presença e produtos europeus, principalmente de países americanos recém-independentes. Isso representa o primeiro passo dos Estados Unidos para controlar as nações do continente americano. Na questão 7, com base nas práticas econômicas em contexto internacional, explique os subsídios agrícolas norte-americanos, como os subsídios agrícolas norte-americanos prejudicam a economia brasileira. Como que esses subsídios, né, que são investimentos, subsídios são investimentos, como eles prejudicam? Esses subsídios do governo norte-americano sobre a produção agrícola do seu país, eles tornam os produtos de lá mais baratos, né, que os de fora, que os estrangeiros. Desse modo, eles fazem isso, né, para que não haja concorrência naquele determinado setor. Então, países mais pobres, né, como o Brasil, por exemplo, que não possui o suficiente para concorrer, né, que não possui o mesmo poder aquisitivo, eles serão o quê? Impossibilitados de buscar concorrência, né, porque a gente não consegue manter, cobrir, né, o mesmo valor, o mesmo preço, né, que eles praticam lá. Então, essa prática ela é conhecida como protecionismo econômico, né, e é amplamente criticada pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, né, porque ela é uma
batalha meio desigual, né, dos países. Sempre os países que têm maior poder aquisitivo, maior poder econômico, maior investimento, eles vão se sobressair. Enquanto os países, né, mais pobres, como é o nosso caso, nós vamos ficar prejudicados, né, porque a gente não consegue manter o mesmo valor. Nosso produto sempre vai ser mais caro, né? Então, às vezes, é por isso que tem às vezes, dependendo do produto, né, uma tabela aí de preço, né, de cotação, para que não haja essa concorrência desigual, ok? Como que vocês vão colocar isso daí? Pode colocar assim, com os subsídios ou com os investimentos do governo na produção agrícola de seu país, os produtos se tornam mais baratos, visando uma não concorrência nesse setor. Países mais pobres, como o Brasil, ficam impossibilitados de buscar concorrência, ok? Então, essa foi a correção da atividade de hoje, né? Estou aqui, né, aguardando caso haja alguma dúvida aí, tá bom? É isso aí. Tchau, tchau.